passar para você todas as estratégias. Permanece. Essa é a quinta vez que o índice está vindo. 105 e outra. Tem até o desenho aqui ainda, ó, pessoal, da Smart Academy. E o de eu explicar para você 500 mil reais por mês, 10 mil reais por mês é muito normal, mas nem sempre foi assim. Essa região do 59850, ele passando 800 pela posição do dólar agora, fica 100 pontos para bater naquela defesa, tá abrindo outra defesa no Superdom na região dos 750. Agora a gente tem uma no 700, uma no 705 e outra no 750. 3 defesas. Bora índice. 3 defesas. Essa é a quinta vez que o índice está vindo, pessoal. É a quinta vez. O movimento lá da Petrobras. Olha só. Tem até o desenho aqui ainda, ó. Olha só, eu marquei os 2 fundos daquela vez lá. Dá uma olhada só na alta que teve. Hoje ele está devolvendo um pouco, né? Mas olha só o tamanho da alta que teve. É acreditado, né? Você comentou, passou. Então. Agora a gente está vendo um movimento agora aqui na... Vou mostrar aqui. Clássico, né? A gente está vendo um movimento agora aqui na Uzi Minas. A Uzi Minas está fazendo agora esse topo aqui, ó. Esse fundo, na verdade. A gente vai esperar um novo movimento. Esse sinal que vocês estão vendo aqui foi eu que desenvolvi esse indicador. Sinal de venda, sinal de compra. Olha onde deu o sinal de compra aqui. Olha só onde deu o sinal de compra. Olha o tanto que o mercado subiu depois do sinal. Fica muito mais dinâmico no mercado. Colocar um cara que nunca operou no mercado financeiro, nunca comprou uma ação, para ele ficar do lado, né, em contato com uma pessoa que já opera há muito tempo. Então isso, cara, isso faz total diferença. E nivelar também, né? Nivelar. Eu acho que a grande sacada do Smart Academy é um cara que já está iniciando a carteira de investimento dele lá com seus R$1.000, ele tá do lado de um cara, vê a experiência de um cara que tem 10 mil, e o cara que tem 10 mil do lado de um cara que está com 50 mil em carteira, o outro que está com 100, meio milhão, 1,5 milhão. Então isso com certeza, cara, vai fazer a diferença. E essa imersão, ela não tem como acontecer. Isso eu posso te falar porque um pouco antes de eu chegar nesses resultados, não tem como você ter acesso a essas pessoas se não for através de uma mentoria, se não for através de um grupo. Porque, concorda comigo, ainda mais se tratando de Brasil, quem é que vai falar pro cara assim, ó, eu tenho uma carteira de 1,5 milhão e eu vou te mostrar os meus resultados? Não vai mostrar, cara. Ele precisa estar no meio de pessoas que ele confia, né? E em todos os aspectos. Não é só a confiança, como é que eu posso dizer, de conhecer a pessoa. E o network é uma das principais formas, né, de você conquistar o sucesso hoje em dia, porque no mercado financeiro, network que a gente chama network de espelhamento, que é quando você tem acesso a uma pessoa que ela já está um passo à frente de você. Então você vai se espelhar nela. Se o cara tem R$500 mil em carteira investido e você tá lá com seus 50 mil reais aplicado, você vai com certeza fazer contato com esse cara através do grupo, além da aula, da mentoria. Você consegue ter acesso a essa pessoa, você tem o contato dele, você consegue fazer contato com ele e entender o que ele faz, né? Como que ele trabalha. Porque a sacada é maior, cara. Isso eu te falo, Brunão. Não importa o quanto você tem na sua carteira, importa é percentual.
O cara que tem meio milhão aplicado e ele bate 3% de rentabilidade na carteira dele ao mês, é os mesmos 3% que o cara que tem 50 reais. Eles compraram o mesmo ativo. Vamos lá, vou dar um exemplo para ficar bem claro aí para quem for assistir o vídeo. Se você tem 50 reais, você comprou lá tudo de Uzi Minas. Você comprou 50 reais de Uzi Minas. O que deu para comprar de Uzi Minas, você comprou. E o cara que tem meio milhão comprou de Uzi Minas. E Uzi Minas teve uma valorização ao longo do mês de 3%. Você acha que o cara que teve 50 reais, comprou de Uzi Minas, ele vai ficar contente se ele olhar só pelo quanto foi 3% de 50 reais? Não. Mas o cara que tem meio milhão e teve 3% de rentabilidade no mês? É aí que tá a sacada, entendeu? Esse cara que tem 50 reais, ele não pode olhar, tipo assim, eu fiz 50, eu fiz 3% de 50 reais. Ele tem que olhar que ele fez 3%, seja de 50 reais, de 50 mil, de meio milhão, 1,5 milhão. Não importa, entendeu? Então o mercado é democrático nesse sentido. É isso que o cara tem que se prender. Ele tem que se apegar a isso. Poxa, eu tenho uma carteira com 10 mil reais. Qual foi o percentual de lucro que a gente conseguiu construir para ele ao longo da mentoria? Foi de 1% ao mês. Ótimo, 10%, 10 mil reais ele ganhando 1% ao mês, já está muito, mas muito acima da poupança. E as pessoas não se prendem nisso, elas se prendem no quê? Se ela tem 10 mil reais e teve 1% de rentabilidade, quando ela olhar o valor em real, ela vai desmotivar. E ela esquece que se ela tivesse, ao invés de 10 mil, tivesse 100 mil, o resultado ia ser muito mais relevante, com um lucro muito bom. A poupança hoje paga 4% ao ano. 4% ao ano, cara. A inflação engole a poupança. Engole tudo. Isso eu tô falando de juros bruto, 4% ao ano. Se a gente for falar de juros real, descontando a inflação, dá 1,72% ao ano. Se colocar 100 mil reais na poupança e ter de rentabilidade 1,72%. É absurdo isso aí, cara. Entendeu? E qualquer produto hoje, dentro da mentoria ou qualquer outro material que a pessoa faça com a gente consegue entregar minimamente para essa pessoa 1,3% ao ano, chegando a 1,24% ao ano. 1,24 ao mês, né? Ou 1,3, 1,3 é certeza, 1,3, 1,5 é certeza que a gente entrega ao mês para essa pessoa. Então, 1,24 ao mês a gente trabalha ali, tem uma movimentação que eu ensino, inclusive para os mentorados, e dá para você fazer 1,24% ao mês, cara. Então, é uma baita de uma rentabilidade. Eu gosto sempre de deixar bem claro, né, que a ideia nossa aqui é de abrir os olhos de qualquer pessoa, e que seja comigo ou com qualquer outro profissional, ela tem que entender o seguinte, que o banco não vai se preocupar como outro profissional que conhece do mercado, entendeu? Por quê? O papel do banco é captar receita para fazer da receita das outras pessoas receita para ele. Esse é o papel do banco. O papel do gerente do banco não é cuidar do meu dinheiro, Silvio? Não, o papel do gerente do banco é vender produtos do banco. Ele é um mero vendedor. Se ele entende ou não, isso eu não tenho que ficar julgando aqui se o cara entende de investimento. Muitos deles, não. Muitos deles, mas eu não estou julgando, não estou generalizando. Agora, o nosso papel é o seguinte, se você veio pra gente, quer começar sua carteira de investimento e você vai ter um acompanhamento no ponto a ponto, Bruno, fica muito mais fácil dessa pessoa ter rentabilidade, porque ela tem um feedback o tempo todo, todos os meses, cara. Então, ele colocou 10 mil, colocou 100 reais, colocou 1.000 reais lá para aplicar. Se eu estou falando para ele que eu vou entregar 1,5% de rentabilidade no mês, é transparente. O nosso contato é transparente. Eu vou conseguir provar para ele em números e exatas. Fala para mim alguma coisa que você consegue mentir relacionada a exatas. Não tem como você omitir exatas. Exatas é 1% de 10 mil, você tem que entregar minimamente para o cara lá 10 reais no final do mês de rentabilidade. Se não bater 10 reais, você não entregou 1% pro cara. Não tem como você mentir isso para ele, entendeu? Coisa que você tira um extrato no banco hoje, você não consegue ter noção do que está acontecendo com o seu dinheiro. E aí é onde as pessoas se empobrecem. Falando de empobrecimento, né, eu quero contar
um pedaço, né, da minha história, porque às vezes as pessoas veem a gente falando e pode pensar várias coisas. Uma delas, que normalmente é o que eu sou abordado, é o seguinte: ah, mas você já tá tranquilo, né, para aplicar para você 500 mil reais por mês, 10 mil reais por mês é muito normal. Mas nem sempre foi assim. Eu vim para o mercado, tem pessoas que vêm para o mercado financeiro, como eu conheço, tenho vários alunos que vêm pelo amor. Eu vim no mercado pela dor. Eu, em 2008, eu casei em fevereiro, dia 9 de fevereiro de 2008. Casei em fevereiro, retornei em março, que eu tirei férias e retornei em março. No meu retorno, com uma semana que eu retornei, eu não tinha noção disso ainda, né? Estava acontecendo nos Estados Unidos a crise que foi nomeada como subprime. Foi uma das maiores crises relacionadas ao mercado imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos. E isso afetou outros mercados, inclusive o mercado que eu trabalhava. Eu, com 6 anos, quase 7 anos de empresa, eu era o mais novo do meu setor. E, consequentemente, o que aconteceu? Com um mês de casado, eu fui mandado embora da empresa. Aí sim eu comecei a entender o que é você ter uma reserva, que as pessoas aqui chamam de reserva de emergência. Então já vou te ajudar com isso. Para de chamar as coisas de emergência, chama de reserva de oportunidade, né? Então eu não tinha minha reserva de oportunidade, não fazia ideia o que era mercado financeiro. E como é de costume, né, para todo brasileiro que não conhece de mercado financeiro, ou pelo menos não tem minimamente, né, ali um conhecimento sobre educação financeira, passei muito aperto, mas muito aperto mesmo, cara. Coisas que eu não desejo para ninguém. Hoje eu já tô vacinado, mas até pouco tempo atrás, quando eu tocava nesse assunto, para mim era bem complicado assim conseguir falar ele sem a voz embargar. Eu não vou nem aprofundar, porque tem vários relatos aqui que eu vivi ao longo desse período que foi bem chato para um cara recém-casado. E um detalhe, eu casei com filha caçula, né? Você pensa, você retirar a filha caçula de alguém da casa da pessoa, que ela tinha todo o conforto lá, né, dos pais, e com o mês de casado você ficar desempregado. E aí sim, ali começou a minha gana, cara, em tentar entender. A minha cabeça, eu pensava o seguinte: eu tinha que criar alguma coisa ou fazer algo que me trouxesse estabilidade financeira, que eu não precisasse depender de ninguém para gerar receita. Igual hoje de manhã, fizemos dinheiro hoje de manhã, eu não dependi de ninguém, eu simplesmente coloquei meu conhecimento à prova e fiz dinheiro, né? Então é muito mais simples assim do que qualquer outra forma de você fazer dinheiro quando você precisa de força braçal. Então, se você está vendo esse vídeo e você acha que força braçal vai ser o que vai sempre sustentar a sua família, sustentar suas necessidades e realizar os seus sonhos, sinto lhe dizer que você está enganado. O que vai fazer você sustentar a sua qualidade de vida e o padrão de vida que você quer levar é você saber o que fazer com o dinheiro que você ganha hoje. E a melhor forma é através do mercado financeiro. É o único lugar onde você consegue fazer você criar rentabilidade com o seu patrimônio sem depender de ninguém, né? Então, voltando na história, em 2008, 2009, 2010, eu estava vendendo revista da Globo na rua, batendo de porta em porta vendendo revista. Fui afiar alicate de cutícula, que por sinal foi um dos lugares que eu mais ganhei dinheiro na minha vida em outras profissões. Por incrível que pareça, na época eu ganhava R$1 por alicate que eu afiava. Então tinha dia que eu fazia R$200 quando eu ganhei a habilidade em afiar alicate de cutícula, e não tenho vergonha de falar isso, nunca tive vergonha, porque através desse trabalho eu ganhei tempo, né? E aí eu fui galgando outras profissões. Hoje eu tô consolidado dentro do mercado financeiro, tenho outras frentes de negócio e outras frentes de receita, mas hoje o que eu dou foco é você ter a sua carteira de investimento, onde você ganha ali todo mês uma boa rentabilidade através dos dividendos e derivativos relacionados a isso. Em 2025, final de 2025, vou completar 18 anos de casado. Estou com a mesma esposa que viveu todo esse processo, né? Com a mesma pessoa que eu devo muito, né, do que eu sou, do que a gente construiu hoje. Em 2025, eu olhar para trás e pensar que se eu não tivesse tomado essa decisão no mercado financeiro, talvez eu estaria patinando até hoje.
chega a doer. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje. Muitas pessoas que têm a oportunidade, a tecnologia na época não tinha YouTube como tem hoje, não tem tanta tecnologia como tem hoje, e as pessoas elas simplesmente usam uma ferramenta contra elas que é a mais desleal, que é a procrastinação. É você saber o que tem que ser feito e deixar de fazer, cara. Isso aí não tem curso que vai te ensinar. Isso aí não tem método que vai fazer você ganhar dinheiro se você não deixar isso para trás. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo aqui, que além da ação, você tem que estar com o psicológico muito preparado, você tem que querer muito, você tem que entender que é onde você está agora. Se você não está satisfeito, você tem que se mexer, nunca esperar por ninguém, porque os terceiros sempre vai te dar a menor fatia do bolo. O que você acha mais interessante? A pessoa, vamos supor que eu tenho 500 mil ali na conta. O que você acha mais vantajoso? A pessoa comprar uma casinha, reformar ela, botar para alugar, ou você acha mais interessante a pessoa investir tudo em fundo imobiliário, né? Que normalmente é o que o pessoal faz, né? É. É bem polêmica essa pergunta, porque tem pessoas que aí na internet, né, que fica abominando, fica até maldizendo quem compra casa, reforma e aluga, né? Eu gosto de seguir uma linha diferente de pensamento. Eu quero pensar o seguinte: eu não sou um cara expert em parte de construção, não entendo de construção para chegar em você e falar, Bruno, eu vou comprar tal material que eu vou economizar e vai ter o mesmo resultado. Eu vou comprar tal piso que vai dar um bom resultado estético lá para a casa que eu vou vender ou alugar, e mesmo assim eu estou economizando. Eu não domino esse assunto, correto? Eu não domino. Então eu tenho que respeitar quem domina. Da mesma forma que eu domino o mercado financeiro e um dos conceitos é fundos imobiliários. Então eu sigo uma outra linha. Eu não vou abominar o que as pessoas falam, mas vou orientar. Isso é fato, isso aqui é fato. Por isso que eu falo que números não tem como você ser desleal, né? Uma pessoa que tem 500 mil hoje, ela pegar o valor e comprar uma casa, reformar e alugar, se ela não conhece nada de mercado financeiro, ela está fazendo o melhor negócio da face da terra. Por quê? Porque ela está eu quero acreditar que ela está indo para dentro de um mercado que ela domina, que ela entende. Mas é certeza que ela não vai conseguir 1% de lucro todo mês, pelo menos, né, minimamente 1% de lucro todo mês sobre o valor investido. Então vamos supor que entre a compra, a reforma, tudo no geral, foi investido 500 mil. Com certeza essa casa de 500 mil ela não vai conseguir alugar por 5 mil reais por mês. Por incrível que pareça. Ela vai alugar por uns 3.800, vai alugar ali por uns 4 mil reais, estourando se tiver muito bem localizado 4 mil reais. Então se ela alugou por 4 mil reais, ela está conseguindo 0,4%. Está conseguindo, na verdade, quase 1% de lucro por essa casa, correto? De rentabilidade mensal. Se você pega hoje 500 mil e coloca aplicado no fundo imobiliário, lógico, sabendo o fundo imobiliário que você vai colocar, é certeza que você vai ter todo mês 1% de rentabilidade ao mês. Esse é um ponto. Eu vou falar o outro ponto que é muito mais importante do que você ter 1% de rentabilidade todo mês. Você vai ter uma pessoa morando estranha no seu imóvel? Não. Se você precisar desse dinheiro de última hora, você tem liquidez para vender os fundos imobiliários e resgatar esse dinheiro para uma outra oportunidade? Tem. E se você tem uma casa de 500 mil, você consegue vender essa casa de imediato e já restituir esse valor? Não. Então tem vários pontos que a gente tem que colocar em pauta. Volto a dizer, eu não abomino quem faz isso, desde que a pessoa não tenha o mínimo de conhecimento sobre fundos imobiliários. Mas se ela domina isso, ou se ela tem interesse em dominar esse assunto, tenho certeza que ela nunca mais vai querer comprar casa para alugar. Ela vai aplicar o dinheiro, ela não depende de inquilino que pode atrasar o aluguel, pode depreciar a casa tem depreciação natural, por causa do tempo, principalmente casa ao invés de apartamento. E se ele tem esse dinheiro aplicado, o dinheiro tende a evoluir pelo ativo que ele tem na carteira, que o ativo também evolui, fora da evolução do valor do ativo. Se ele pagou 10, pode evoluir para mais.
ele tem dividendos todo mês e a liquidez que ele consegue, a liquidez na hora que ele quiser, ele liquida ali a posição dele de fundos imobiliários e consegue estar com o dinheiro na mão em menos de 2 dias úteis. Jamais que meu pai com um dinheiro desse na mão, ele acreditaria em investir em fundos imobiliários ou colocar dentro de um lugar que não é um banco, né, que é a corretora, que é a grande pergunta que o pessoal faz também, mas se é um banco a corretora? Não, a corretora é a corretora e o banco é o banco. O banco faz um papel totalmente diferente, que não é melhor que a corretora, né? A corretora sempre vai ser o melhor caminho para você melhorar a sua rentabilidade aí, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Top, cara. Vou colocar minha filha, né? Tem 13 anos de idade. A carteira dela começou a ter fundo imobiliário do meio desse ano em diante. A rentabilidade que ela já tem todo mês de fundo imobiliário, ó, hoje é dia 11, dia 15 agora, ou 16, ela vai receber aluguel dos fundos imobiliários dela. E ela tem 13 anos, cara. Ela não tem imóvel, mas tem valor aplicado em fundos imobiliários. E se ela precisar desse dinheiro, ela vende os fundos imobiliários e em 2 dias úteis o dinheiro está disponível para ela fazer o que ela quiser, indiferente do valor que ela tenha. Então, assim, para quem sabe o que está fazendo ali, chega a ser desleal.